Obrigado. Agora está gravando. Muito bom. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, a mais um web encontro aqui para falar um pouco da economia, um pouco de alguns setores e também com uma novidade, vamos ter a introdução também nesse nosso web encontro, uma parte sobre renda fixa, com a novidade que a gente está criando. Então, só para quem não me conhece, sou Haroldo Levi Neto, diretor técnico da PMEC Brasil, e vou estar moderando, então, esse painel. E nós vamos ter, então, o Álvaro Bandeira, que é o nosso coordenador macro na Comissão de Economia da PMEC Brasil. Nós vamos ter o Flávio Conde, que é o coordenador setorial da Comissão de Economia. E que tem uma convidada que ele vai apresentar logo mais, aí também na parte setorial, e também pela primeira vez, a Marília Fontes, que é membro da nossa Comissão de Economia e que vai ser quem vai comentar sobre a parte de renda fixa. Nós vamos deixar as perguntas para o final, mas vocês podem, de qualquer forma, se quiserem ir colocando no chat as perguntas, que a gente vai olhando e já vai trabalhando para poder fazer as respostas ao final, tá? Lembro que a gente vai realmente, já está gravando esse evento e vai ficar disponível no YouTube da PMEC Brasil, aberto aí, vocês podem depois divulgar, aberto a qualquer interessado, sem nenhum problema. Acho que esse é o início. Eu queria, então, já de cara passar a palavra ao Álvaro Bandeira para fazer os seus comentários. Por favor, Álvaro. Obrigado, Haroldo. Obrigado, meu amigo Flávio, que vai entrar logo depois de mim. Carol, Marília, pessoal que está no back. Eu devo dizer que eu hoje já acordei meio prejudicado, mas eu acho que não fui só eu. Acho que o Trump e o Haddad também acordaram hoje bastante preocupados. Obrigado por a gente estar junto em mais esse web encontro com grandes incertezas no que diz respeito ao mundo, multilateralismo em crise e economia global nesse momento sem rumo. O cenário global está ele perfeitamente em mudanças quase que diárias, um vai e volta e não acaba não saindo do lugar, uma autêntica barafunda nos mercados. É isso que a gente tem. Eu vou fixar os meus comentários de hoje, basicamente, no que diz respeito às tarifas de Trump e toda a celeuma ao redor do IOF por aqui e algumas consequências possíveis ou até prováveis de acontecer. E eu vou começar lembrando um pedaço da minha fala no web encontro que nós fizemos no dia 15 de abril, pouco mais, portanto, de um mês, quando já tínhamos muitas incertezas, mas eu creio que essas incertezas permanecem vigorando até agora. Eu dizia naquela oportunidade que eu já tinha visto muitas crises acontecendo desde o iníciozinho dos anos 70, que foi quando eu ingressei no mercado de capitais, e era um estudante de economia, começando o curso de economia. Mas eu nunca tinha visto uma crise patrocinada pelo presidente da maior economia do planeta. Passei por várias crises ao longo desses anos todos, crise da Ásia, crise da Argentina, crise da Rússia, a crise de 2008 do subprime, enfim, várias crises, e a própria crise do Brasil, a crise da Argentina era quase que sempre acontecendo, né? Mas nunca tinha visto um presidente formatar uma crise e essa crise ser uma crise tentando ordenar o mundo de uma outra forma. Pena que alguns passos atrás, no que diz respeito às conquistas ao longo de todo esse período que tivemos no mundo globalizado. O meu diagnóstico
é que há uma importante disputa de hegemonia tecnológica entre os Estados Unidos e a China, que me parece quase inevitável que a China venha a ser, em poucos anos, a maior economia do mundo. A China investiu, ao longo das últimas décadas, muitos recursos, principalmente no que diz respeito à tecnologia. A China deixou de ser aquele país de vender produto de $1 e passou a ser uma geradora de tecnologia e, portanto, acho que a China, ao final dessa década e na próxima década, certamente será a maior economia do mundo. Eu até consigo entender a postura do presidente Donald Trump de querer resgatar a reindustrialização da América e garantir emprego para os americanos, mas isso, pelo menos para mim, significa dizer que o diagnóstico pode estar correto, mas o remédio completamente errado, como está sendo feito. Aparentemente, Trump e alguns de seus membros continuam assando marshmallow na beira do vulcão, e enquanto o mundo fervilha e os ativos sofrem desvalorização e grande volatilidade, que é o que a gente tem assistido praticamente desde quando o Trump lançou esse sistema de tarifas. Do ponto de vista da maior economia do mundo, fazer uma guinada, no meu modo de ver, de 180 graus demanda certamente muito tempo. Afinal, os Estados Unidos, lá atrás, fez a opção de não produzir bens e serviços de baixo valor agregado, poluidores e com pouca tecnologia embarcada, deixando isso para os seus vizinhos. Agora, Trump quer ressuscitar siderurgia, mineração, automóveis, outros segmentos, além de não dar importância às mudanças climáticas. Eu lembro que citei Trump, lembrei que Trump, no meio do mandato, vai ter eleições e a composição que hoje lhe é favorável da Câmara, Senado e também da Suprema Corte pode, eventualmente, deixar de ser. E se a economia não andar bem até lá, e aparentemente as indicações que a gente tem é que pelo menos esse ano de 2025 será muito complicado, pode haver a inflação, pode haver desemprego maior e até eventualmente estagflação, como dizem alguns dirigentes do Fed, e recessão. Será certamente um ano muito complicado. Eu lembro que essa semana saiu a segunda leitura do PIB do primeiro trimestre, uma contração de 0,2%, e pode, se tivermos mais um trimestre, ter uma recessão técnica, se também for negativo o segundo trimestre. Bom, seguir o projeto de América para os americanos e riqueza, como o Trump fala, pelo menos nesse curto prazo, está bastante difícil, bastante complicado. A avaliação que sempre fiz foi que Trump tinha posto bodes na sala e volta e meia ameaçava tirar esses bodes ou colocar de novo, como ele tem feito nos dias recentes, ameaçando países que sempre foram parceiros. Certamente isso gera enormes incertezas aos países que mantêm algum tipo de relação com os Estados Unidos, nas empresas ao redor do mundo de uma forma geral, e a gente está assistindo isso, e o Flávio pode falar melhor sobre isso, nos investimentos que estão sendo executados ou programados, e principalmente nos mercados financeiros e de capitais que eu já tinha citado. Esses mercados, no meu modo de ver, têm sofrido larga volatilidade diária, o que acaba influindo novamente nas decisões de investimento, seja investimento de empresas e mercados de capitais, seja nos investimentos que já estão programados ou que já estão a meio curso. E não é por outra razão que pode afetar o crescimento econômico global mais acelerado. Eu diria que os economistas têm considerado a possibilidade de um ou mais trimestres de recessão em alguns países importantes espalhados pelo mundo. Também temos que considerar
que prevalecem tarifas impostas, que na prevalência de tarifas impostas pelos Estados Unidos, e em represália tarífica recíproca por países afetados, a inflação global tende a se manter alta e fora das metas de Banco Central, como tem se tornado recentemente, por mais tempo, inclusive, gerando mais consequências ao crescimento econômico global. É claro que isso significa também taxas de juros mais altas por prazos prolongados. Eu destaco que isso acaba mexendo com o nível de endividamento dos países, já bastante endividados, como é o próprio caso aqui do nosso Brasil, com empresas e consumidores e famílias absolutamente endividadas também, e as projeções de organismos multilaterais e internacionais, como FMI, Banco Mundial e alguns economistas importantes de instituições importantes, que indicam um crescimento econômico menor para o ano de 2025 em relação a 2024 e também em relação a 2026, com aumento de inadimplência geral, e isso é um caso que pode efetivamente, se for profundo, afetar o sistema financeiro como um todo, como a gente já viu. Isso a gente já viu no passado recente, que é que de resto nós estamos assistindo uma parte deles por agora, ou seja, países encolhendo o seu PIB, países com inflação alta, países com taxa de juros muito elevada para a média de padrão dos últimos anos. Pois bem, né, eu acho que isso permite uma leitura que, independente do que possa ser negociado ainda em termos de tarifa, porque nada disso está certo nesse momento, entre os Estados Unidos e outros países, o mal maior eu acho que já foi feito. O Trump trouxe para nós a incerteza sobre a abertura da economia americana, com graves consequências, eu diria, para a moeda dólar, dólar que rege o preço do comércio internacional, também com o dólar como reserva de valor, os treasuries como investimentos seguros, e até então era a coisa mais segura que nós tínhamos, sobre outros investimentos também referenciados na moeda dólar, como obra de arte, como vinhos de boas safras, e também a possibilidade de arranhão na democracia americana, que é o que a gente tem visto aqui com alguns desmandos que acontecem. E isso parece que pode efetivamente acontecer. Mas, mesmo isso, leva a uma incerteza por conta das idas e vindas de Donald Trump sobre tarifação e algumas sanções que estão sendo impostas. Até, eu lembro a vocês, vocês devem ter visto, que surgiu um acrônimo de TACO para o Trump, que significa Trump Always Chicken Out, alguma coisa que numa tradução livre poderia dizer Trump volta, dá meia volta e acovardado. Eu, particularmente, não fico tão pessimista, pois eu acredito que muita coisa do que está posto hoje não vai vingar. Pressões políticas nos Estados Unidos, amigos bilionários de Donald Trump, organismos multilaterais, como a OMC, vão pressionar e vão tentar mostrar os erros na atitude de Donald Trump. Agora, até juízes da Corte Suprema Americana estão suspendendo as tarifas, foi o que a gente viu essa semana, do dia do anúncio, com toda a pompa e circunstância do Trump, no que ele chamou de Dia da Libertação. Mas, pelo sim ou pelo não, eu diria que os gestores e também os investidores mais ágeis já começam a brigar para as outras alternativas e, eu diria, diversificar posições e trouxeram novamente a volatilidade e as incertezas aos mercados. Mas eu presumo que, no longo prazo, esse é um caminho que não vai ter muita volta, ou seja, a moeda dólar vai perder a grande influência que tem, não vai perder totalmente, mas vai perder a grande influência que tem. A China,
se aproveita do momento para consolidar ou formatar novas alianças com países e empresas. Isso tem acontecido mais fortemente nos últimos dias. E, aliás, os próprios asiáticos estão se unindo em prol de fazer crescer o comércio regional. Japão e União Europeia ainda buscam algum diálogo com Donald Trump, mas Donald Trump, de certa forma, até desdenha, porque as negociações com a União Europeia, Trump disse que os acordos não eram tão favoráveis assim. Bom, então a gente tem um quadro global bastante complicado, onde certamente ainda vamos ter que contar com algumas mudanças, e essas mudanças podem, eventualmente, não serem positivas, como eu acho que não serão. Ah, só mudanças para melhor, ou seja, redução de tarifas, maior liberdade para negociar, principalmente na área de tecnologia, enfim, coisas do gênero. E falando de Brasil, a primeira constatação é que nós não somos uma ilha, né? E como tem ventilado a empresa, basicamente repercutindo diálogos ou posicionamento de membros do governo. A minha avaliação é que, em mantendo minimamente as tarifas faladas, ainda assim os efeitos serão mais danosos do que positivos com relação ao Brasil, podendo, claro, existir alguns setores que possam ter menores complicações ou serem até beneficiados em determinados momentos. Mas isso acho que é papo para a gente levar na parte de perguntas e respostas e também no que o Flávio Conde vai falar. Minha maior preocupação, claro, de respeito ao fato de nunca termos feito um ajuste, de fato, eu diria, da economia, do tipo aquele presidente dizendo: eu não vou ser reeleito, mas farei o que deve ser feito para ajustar a economia e tornar a economia forte, não só no meu mandato, mas no longo prazo. Nossos orçamentos por aqui, por exemplo, são feitos estimando receitas, superavaliando receitas, para acomodar crescimento das despesas e novos penduricalhos que são sempre colocados ou pelo próprio governo ou pelo Congresso Nacional, e o déficit fiscal vai se acumulando ano após ano. Num governo como a gente tem, com um viés populista, a criação de programas assistencialistas de efeitos duvidosos e com brechas para fraudes, eu diria quase que de toda a ordem, só agregam mais gastos e que não acabam atingindo o cerne do seu objetivo. Se juntarmos isso com a vontade de manter o poder pessoal ou partidário, aliás, faço um adendo aqui dizendo que esse foi talvez o pior legado deixado por Fernando Henrique, a reeleição, e que passamos a assistir são medidas de cunho meramente eleitoreira e medidas de curto prazo. Nossa a dívida pública federal, só faz crescer. Em abril último, ela atingiu 7,6 trilhões de reais e o nível de endividamento deve, na minha visão, chegar rapidamente a 80% do PIB. Aliás, na avaliação, na comparação que o FMI faz, ele calcula a relação dívida-PIB de uma forma um pouco mais diferente. Nós já estamos lá nos 80%, muito alto para um país emergente. A mediana, eu diria que fica ali ao redor de 67%, e mesmo comparando com os nossos pares e os nossos pares latinos. Hoje temos inflação e déficit fiscal absolutamente alto, endividamento elevado e crescente, esse talvez seja a pior vertente, a terceira maior taxa de juros real do mundo, famílias endividadas e o governo orientando para gastar ainda mais, liberando, entre outras coisas, consignado para o setor privado. Aliás, o consignado para o setor privado saiu o resultado hoje, cresceu no mês de abril 7,4% e já atinge 45 bilhões de reais.
A antecipação do 13º salário de aposentados. Agora, em maio, saiu uma parte, e em junho sai a segunda parte. Liberação de fundos de garantia, sem falar em todos os programas assistenciais que existem, Bolsa Família, MEI, enfim, coisas do gênero, além eu diria, das retiradas de alguns tributos de alguns setores e empresas que também acabam comprometendo o déficit. Inadimplência, por aqui subindo, resultado que saiu hoje também, a inadimplência subiu para 3,5%, ela era, no mês anterior, 3,2%. Provavelmente a gente vai assistir a um ciclo de aumento da inadimplência ocorrendo no Brasil por conta desse endividamento das famílias, por conta do dinheiro caríssimo por aqui. Então, é um quadro que complica um pouco mais. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. De outra feita, gente, eu acho que a gente tem que não dá muito para elevar o volume da dívida brasileira indefinidamente, e já com uma carga tributária bastante alta no comparativo global, arranjar, acaba tendo que se arranjar meios como aumentar o IOF, como fez agora, diria de uma forma atabalhoada. Meia hora depois já estavam tirando o IOF de dois fundos e ampliando a carga sobre os mais ricos, exatamente quem poderia estar suportando os investimentos e o crescimento mais acelerado do futuro. Eu diria que essa encrenca do IOF vai continuar. Hoje, o presidente da Câmara e presidente do Senado deram um apertão, e daí vem o mal-estar que eu citava lá no iniciozinho do ministro Haddad, e dando um prazo para o governo mostrar alternativas, e o Haddad dizendo que não tem alternativa e querendo manter o IOF 2025 e negociar 2026. Então, é um quadro que nós temos bastante complicado, e as sugestões que existem é de tributar os bets, que são as grandes apostas, e falou-se também nas criptomoedas. Criptomoeda, eu diria que é muito complicado se tributar ela, já que uma boa parte dela é esquenta e esfria de recursos. Com a revogação do IOF nessas duas situações, o governo teve que fazer algumas mudanças, pegar alguns recursos de fundos que estavam paralisados, e deixou a equipe econômica vulnerável e Haddad bastante fragilizado, abrindo brecha, eu diria, para o fogo amigo pressionar por substituições do ministro, que, pessoalmente, eu considero como um dos melhores quadros de ministro desse governo. Fala-se em Aloysio Mercadante assumindo o Ministério da Fazenda. Esse é o boato que corre. Hoje também o governo está movimentando verbas de outros fundos para dar sequência à administração, que a Haddad disse hoje de manhã, não sou eu que estou dizendo, que o governo, a administração ficaria muito prejudicada com tudo isso. Portanto, mais insegurança sendo gerada no nosso ambiente aqui. Com a demanda mantida quase que artificialmente pelos estímulos ao consumo pelo governo, nós ficamos além do PIB potencial, e, com isso, a pressão inflacionária tende a se manter bem fora da meta, né, o que nós temos hoje, e as expectativas desancoradas entre os membros que participam desse mercado de crédito, do mercado de capitais. Juros, consequentemente, vão se manter altos, e daí eu cito a fala recente do presidente do Banco Central, Galípolo, de juros serem mantidos prolongadamente altos. Bom, eu acho que eu devo dizer, esclarecer pelo menos, que obviamente eu não sou contra, e sim a favor de ter programas eficientes de assistência aos mais pobres, desde que contextualizados
e com forte controle de quem acaba recebendo esses benefícios lá na ponta final. Vide, por exemplo, o que aconteceu agora com as fraudes contra os aposentados. Eu sou um aposentado, recebo um dinheirinho pequeno de aposentadoria, mas não fui fraudado. Já olhei lá e não fui fraudado. E eu lembro uma frase que eu acho que, se alguém puder me corrija, mas eu acho que foi Margaret Thatcher que falou que deveríamos contabilizar não quantos recebem ajuda do Estado, e sim quantos conseguimos tirar da pobreza, deixando de ter necessidade dos benefícios sociais produzidos pelo governo. Isso é que é o mais importante. Então, não adianta a gente dizer que são tantos os assistidos, e sim quantos conseguiram sair da pobreza em função de trabalho, em função de emprego, em função de empregos com carteira assinada. Deveríamos, no meu modo de ver, estar atraindo capitais externos e estimulando o investimento interno em empreendedores, ao invés de espantar o capital com medidas para ajustar o déficit crescente. E isso acaba, se pressionado, o capital vai embora, tanto o capital que é externo e que está aqui, quanto o capital que está aqui acaba indo embora, e para voltar é muito complicado e muito demorado. Não se fala, no meu modo de ver, ou se fala muito pouco numa coisa chamada produtividade, quando isso, no meu modo de ver, tinha que ser essencial no discurso dos nossos governantes. Tirando o setor agro, que cresce a produtividade com grande eficiência, nos anos recentes, o principal sustentáculo do PIB foi exatamente o setor agro. Estava entrando uma ligação aqui no telefone, não sei se cortou, Haroldo? Não, mas eu ia te cortar, Álvaro. Aproveitando, Eu já estou se terminando, você já estou puder terminando. finalizar e talvez Tá. quadro, Bom, mais um minutinho. eu diria que o setor agro, então, é o que tem sustentado o PIB nos últimos anos, que está sustentando o PIB nesse início de ano também, mas o segmento industrial permanece fraco, com produtividade em queda e difícil de competir. Bom, no curto prazo, a economia ainda mostra alguma resposta boa, mas a pendente certamente é negativa. Num prazo mais longo, a perspectiva, eu diria, não é boa. Eu tenho um gráfico eu tenho, perdão, uma tabela que a gente publica mensalmente, tem uma tabela de final de mês, já uma tabela revista, que não consta, a Fabiana está colocando, eu acho, que não consta ainda os efeitos nem da tarifação e muito menos do IOF, porque a gente não sabe como isso tudo vai ficar, mas eu só gostaria de completar dizendo que o IPCA pode efetivamente ficar um pouco mais baixo se nós mantivermos juros altos nos próximos meses e pela desaceleração da economia provocada. O outro indicador que eu gostaria de ressaltar é o resultado primário, que somos um pouco benevolentes e torcendo para o bloqueio e contingenciamento do orçamento continuar firme. O outro indicador é a relação da dívida pública, da dívida bruta, perdão, que se aproxima dos 80%, mas se a gente bobear no início dos anos 30, da década de 30, nós vamos ter ele a 100% do PIB. E, finalmente, o déficit em conta corrente, que sempre foi muito equilibrado por investimento direto no país, e hoje ele está ali mais ou menos no mesmo nível, tanto o déficit em conta corrente quanto o investimento que entra no país. E mais que isso, o investimento em carteira, que é fundamental, ele tem mostrado alguma resiliência, mas a pendente também é negativa. Bom, Haroldo pediu para eu cortar, eu estou encerrando. Deixaria, então, para quem tivesse pergunta para fazer, eu estou aqui aguardando. Obrigado, Haroldo, é com você. Obrigado, Álvaro. A gente tem as perguntas no final. Eu lembro que quem quiser também já ir colocando no chat pode ir colocando, a gente vai acompanhando aqui.
Eu passo então para o Flávio, que vai falar da parte setorial, vai apresentar então a nossa convidada também para o setorial de hoje, e na sequência ele entra para falar dos outros setores. Flávio, por favor. Obrigado, Haroldo. Obrigado a todos por estarem nos assistindo. Foi decidido na nossa reunião que ia ser os setores de varejo, agro e bancos. Eu convidei a Caroline Sanches, que é analista da Levante CNPI, que é especialista no setor e está com a gente há muito tempo, é uma excelente analista, engenheira. Eu passo a palavra para ela. Bom, boa tarde, pessoal. Aqui é a Carol. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o desempenho, né, assim, basicamente de algumas das principais varejistas aí listadas na Bolsa, né, de como foi nesse primeiro trimestre, resultados, temporada que terminou recentemente, né, que de forma geral a gente viu números bem positivos, né, aí no varejo, as varejistas, apesar de primeiro trimestre não ser um trimestre sazonalmente, né, tão forte assim para varejo, a gente viu um trimestre positivo, né? Ali a gente comentando um pouquinho aqui sobre Grupo Mateus, né, dentro dos atacarejos ali, Grupo Mateus e Açaí, a gente viu ali Grupo Mateus que tem trazido aí uma das principais histórias de crescimento, né, do varejo alimentar. Eles encerraram ali o primeiro tri com uma receita líquida de um pouco mais de 8 bi, né, com crescimento próximo a 13% aí nessa comparação anual. O lucro líquido também foi bem forte, né, ali subindo 32, um pouco mais de 32% também na base anual. Então, isso vem mostrando que o modelo de negócio deles, altamente focado aí em eficiência operacional, tem trazido resultados e tem dado muito certo, né? Lembrando que o Grupo Mateus, ele é uma varejista, né, que opera aí no setor de supermercados, né, de alimentos, que opera nas regiões Norte e Nordeste, tá? Então, ele é um player regional. E o grande trunfo ali deles é a logística, né? Eles operam ali em praças, em muitas praças ali, onde grandes players nacionais aí como Açaí e Atacadão não entraram com força ainda, né? Então, eles conseguem liderar com uma estrutura ágil e uma estrutura leve, né? O que é bastante positivo. É uma companhia que tem obsessão por margem, né? Controle de margem e eficiência ali em sortimentos, tem um relacionamento muito próximo com fornecedores locais. E olhando, né, pensando aí no curto prazo, na verdade, né, a gente tem como principal gatilho nesse segundo trimestre o ciclo de festas juninas, né, que é o famoso São João lá no Nordeste, que é muito forte. Então, o Grupo Mateus ele consegue capturar muito essa demanda, né, do São João, que para eles tem uma presença bastante dominante, né, isso impulsiona bastante ali tanto o volume quanto o ticket médio. E a segunda também é a normalização das vendas pós-Páscoa, né? Então, como esse ano a Páscoa caiu ali no segundo trimestre, né? Acabou sendo em abril, não no final de março. Então, a gente também vai ver um segundo tri um pouco mais forte do que o segundo trimestre do ano passado, tá? É uma empresa também que negocia ali a múltiplos baixos, né? Relativamente baixos, ali na casa de 15 vezes o lucro para 2025, né? É um preço que parece justo, tem um potencial aí de compressão, né? Essa companhia continuar entregando, né? Esse crescimento na casa de 2 dígitos que a gente tem visto. E aí, falando de um concorrente, né, do Grupo Mateus, que é o Açaí, né? Açaí, que é a única empresa que atua no Brasil puramente no formato de atacarejos, né? Então, o Grupo Mateus, ele atua, o forte é o atacarejo, mas ele também atua dentro de varejo, atacado e lojas de eletro, né? Açaí é puramente atacarejo, e o resultado do Açaí foi de longe o melhor resultado do varejo alimentar, né, dentre as empresas listadas na Bolsa. Ele conseguiu entregar ali um crescimento de pouco mais de 7% na receita, e o lucro líquido foi, assim, de longe a principal estrela aí do resultado deles, né, saltou mais de 95%, isso com uma grande abertura de lojas e uma maturação
de grandes aberturas de lojas que eles vieram fazendo nos últimos anos, né? Isso com uma expansão de margem bruta também, né? O que é algo difícil de se fazer. Então, eles tiveram um crescimento forte, conseguiram manter margens saudáveis. E olhando para o indicador ali, o Same Store Sales, né? Ali o indicador de vendas mesmas lojas, a gente viu um crescimento também próximo a 6%, né? Que foi uma baita aceleração também, acima da inflação, né? Diferente de Gemate não conseguiu apresentar ali uma venda das mesmas lojas acima da inflação. Então, a Assaí realmente acabou sendo o player que liderou ali os melhores resultados dessa temporada, falando de atacarejos, né? E é uma empresa que ela já deixou bem claro ali que essa maturação, né, das lojas convertidas vai continuar impulsionando bastante a rentabilidade dos próximos trimestres, né? É uma varejista que também negocia múltiplos baixos, e ela, vale lembrar que ela adquiriu, né, há alguns anos, mais de 70 lojas, né, do Extra, que foi um deal, assim, muito bem acertado, né? Eles conseguiram entrar em praças que, né, historicamente eles não conseguiam entrar, né, em praças onde você tem um público mais de uma renda um pouco mais alta, né, e eles conseguiram transformar ali o atacarejo, trazer mais serviços para o atacarejo, né, então o atacarejo hoje deles tem um sortimento, além do sortimento muito grande e muito regionalizado, né, tanto em termos de regiões quanto em termos de localização de lojas dentro de cada cidade ou de cada estado que eles atuam, eles conseguem ali operar com custos baixos, né, e tem trazido um sortimento bem importante, né, em termos de hortifruti, açougue, que era algo que não existia antigamente em atacarejos, né, então é uma empresa que a gente também gosta muito, acho que a principal preocupação em relação a Assaí é o endividamento, né, que por mais que eles já reduziram bastante a alavancagem financeira, eles ainda têm um certo caminho a seguir aí, né, eles estão com uma alavancagem próximo de 3 vezes a dívida líquida EBITDA, né, enquanto o Gemate já é uma empresa que tem uma alavancagem bem baixa, então acho que é um dos principais diferenciais que o mercado olhou muito nesses últimos tempos, né, onde se focava muito mais, se descartava um pouco mais, deixava de lado essas empresas mais alavancadas. Mas tem um caminho promissor pela frente, né. E agora, comentando, né, um pouquinho sobre o varejo de moda, né, falando aí de C&A e lojas Renner, a C&A surpreendeu mais uma vez, né, positivamente nesse primeiro trimestre, a receita líquida teve um crescimento ali de 11%, e o legal é que eles conseguiram virar o jogo no lucro, né, ali nesse primeiro TRI, né, no primeiro TRI de 2024, eles ainda estavam registrando prejuízo ali na última linha, e nesse primeiro TRI de 2025, eles conseguiram sair de um prejuízo, né, e registraram um lucro ali de 2,5 milhões, né, e a C&A tem conseguido, juntamente com a tecnologia que eles implementaram, né, que é o Test and Learn, que tem trazido muitos resultados para ele, que é uma estratégia em que eles vão testando as coleções, né, com mais agilidade, e adaptando ao gosto dos clientes ali em tempo real. Isso tem trazido muito resultado para eles, né? Então, com isso, eles conseguiram acelerar bastante o indicador de vendas mesmas lojas, que subiu 15% nesse primeiro TRI, e a empresa consegue, com isso, não ficar ali com um estoque tão elevado, né? Então, é uma empresa que a gente gosta bastante, tem gostado muito da forma como ela vem executando aí nesses últimos trimestres. E lojas Renner, né, que foi uma empresa que realmente virou o jogo com tudo, eles vinham aí de alguns trimestres um pouco mais desafiadores, e nesse TRI eles conseguiram apresentar ali um crescimento próximo a 60% no lucro líquido, né, eles conseguiram ajustar bastante também a questão de tecnologia implementada nas lojas, né, parecido com o que a C&A tem feito, e ajustado também a financeira deles, né, que é a Realize, né, o braço financeiro. Então, eles têm trazido ali uma tecnologia, têm trazido estratégias que vêm ajudando a crescer bastante, né, ali a receita por metro quadrado das lojas, e isso tem se refletido bastante aí nos resultados.
A empresa hoje, né, está bastante descontada, olhando em termos de múltiplos, né? Então, é uma empresa que também, tanto ela quanto a C&A, tem muito a extrair de potencial para frente, né? Mesmo com a forte concorrência das chinesas, né, que entraram fortemente aí nos últimos anos aqui no Brasil, elas têm conseguido performar muito bem, apesar dos desafios, né? E esse segundo tri é bastante aguardado aí, principalmente com as vendas, né, de Dia das Mães, Dia dos Namorados, que é o forte desse segundo trimestre. Então, a gente aguarda agora, acompanha aí a evolução de como vai ser o resultado ao longo, né, do fechamento desse segundo trimestre. Obrigado, Carol. E, Flávio, então você dá sequência, por favor. Senhor. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou falar do setor de agro, sobre Kepler, SLC e Três Tentos. Depois vou falar de banco, vou falar de Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, sempre partindo a partir dos resultados do primeiro trimestre. Vamos lá, por favor, Fabiane, mais um. Fabiana? Fabiana, precisa mudar Já está na tela. o seguinte, por favor. Tá. Só um minutinho. Pois é. Ótimo. A empresa teve um resultado que decepcionou a Kepler. A receita líquida, como vocês estão vendo na tela, caiu 6% contra um ano atrás, mas o que mais preocupou foi a queda tanto na margem EBITDA como na margem líquida. O que aconteceu é que o mercado estava mais difícil de vender e mais competitivo. E para realizar essas vendas, eles tiveram que baixar em vários projetos o preço. Isso fez com que os investidores, em geral, ficassem muito decepcionados, porque o quarto trimestre já tinha sido também abaixo do esperado, e aconteceu de novo no primeiro trimestre. Só que o mercado em geral não entende que o setor agrícola é um setor muito cíclico, não dá para ficar olhando sempre o trimestre, tem muitos projetos que acabam sendo fechados em outro trimestre, e então isso daí pegou no caso da Kepler. O próximo, por favor. Aqui eu mostrei várias obras que estão sendo, que são pedidos relevantes que entraram na empresa, tanto em fazendas como agroindústria, negócios industriais e portos. São 13 obras, 93 milhões de reais para entrar no caixa da empresa e na receita nos próximos trimestres. A gente vê aí na última linha, quando vai ser a entrega da obra, e já dá para ter uma certa confiança nos próximos trimestres. No próximo slide, esse é o slide, a meu ver, mais importante. Isso daí é do dia 26, portanto, da segunda-feira, e mostrou muito bem essa questão que eu enfatizo bastante com os investidores, clientes, que é essa questão de não ser sempre o trimestre tão bom como a gente espera. E o mercado tinha derrubado as ações de 10,30 para 7,70 da Kepler, aí veio na segunda-feira esse mega projeto do empresário Erasmo Batistella, lá do Rio Grande do Sul, um projeto de 1,260 bilhões, no qual eles vão precisar de 8 silos. 8 silos, que a Kepler teve encomenda, capacidade de 160 mil toneladas, e obra a ser concluída no segundo semestre de 2026. A ação no dia subiu 8% e mostrou de novo que a Kepler não está parada e que tem muito projeto aí sendo
sendo prospectado que pode não sair no trimestre, pode sair no outro trimestre. Próximo slide, por favor. Aqui alguns números de múltiplos da empresa, a rentabilidade, gráfico, que quem é investidor sempre pede para a gente comentar. Vocês veem que a empresa, em um ano, não teve um desempenho bom, menos 16%, e, em compensação, teve um dividendo de quase 10%, de 9,94, e ela está com um EV/EBITDA de 5,01, que é um EV/EBITDA abaixo da média histórica da companhia, que é em torno de 6,2. Ela tem um ROI bem atraente, né, dos últimos 12 meses, 24%, e um ROIC de 16%, sugerindo também que um PL de 8,6 é um PL baixo para a companhia. Então, a Kepler mostra isso, é uma coisa que eu gosto, que nesse nível atual de preço ela está muito atraente. Nesse gráfico dá para ver que em agosto do ano passado ela foi acima de R$ 11. Então, a Kepler está num momento, a meu ver, bem interessante para entrar. Próxima empresa é a Três Tentos, uma baita empresa, obrigado. Uma baita empresa que nem todo mundo acompanha. Ela está em 3 áreas diferentes: insumos, grãos e indústria. É uma empresa muito séria do Rio Grande do Sul. O primeiro trimestre dela foi bom, teve crescimento de receita em todas as áreas. Teve um pouquinho de redução de margem em insumos, mas nos outros foi maior, e tem um projeto de expansão muito grande, que não está no slide, que ela vai investir 1,1 bilhão. Eu gosto muito da Três Tentos e sugiro para quem não conhece entrar no site da empresa para conhecer melhor, que vale muito a pena. Próximo slide. EBITDA ajustado da companhia, crescimento de 18% no trimestre, foi um desempenho bom, apesar da margem ser um pouco menor, mas foi um desempenho muito bom. Próximo slide. Dívida líquida relativamente baixa, 0,29 do EBITDA. É uma dívida líquida muito, muito baixa. E eu esqueci de falar, mas a Kepler tem caixa líquida, que é outro ponto positivo que eu acho que, principalmente no momento de juros tão alto, é importante a gente considerar nas empresas. Próximo slide. Os indicadores da Três Tentos, ela foi reconhecida pelo mercado e está sendo reconhecida, subiu 47% em um ano. Ela não paga ainda dividendos, porque está na fase do ciclo de muito investimento, então é melhor investir do que pagar dividendos. Ainda tem um EV/EBITDA atraente de 5,9, e com os investimentos, esse EBITDA para 2026 e 2027 vai ser menor. Eu gosto bastante da tese de investimento de Três Tentos. A próxima é a SLC. A SLC é uma empresa, basicamente vende algodão, milho e soja. Teve um primeiro trimestre muito bom, com crescimento de receita, crescimento de lucro, de EBITDA. Foi muito, muito bom. A única coisa é o fluxo de caixa, que foi mais negativo por conta de investimento. Próximo slide. Aqui eu vou falar um pouco do panorama de mercado, mostrando esse gráfico. A SLC mostrou no resultado do primeiro trimestre, tanto de algodão, milho e soja. A gente vê aí 2022 foi justamente o ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, e naquele ano, a maioria deve estar lembrado,
o petróleo sai de $85 para 120, e as commodities também sobem bastante, porque não só a, a Rússia exportadora importante de fertilizantes, ela saiu de muitos mercados, muitos países pararam de comprar dela, o preço do fertilizante disparou, e com isso, juntando petróleo em alta e fertilizantes num preço muito alto, o preço das commodities bateram o pico dos últimos anos. A gente vê agora num patamar muito próximo da média, 66 dólares por 600 por bushel, e aqui eu coloquei aí o preço hoje, 64,79. Próximo slide. O preço da soja é um preço bem abaixo do pico que ela bateu em 2022, que foi 17 centavos, hoje está em 10,48, e isso tem prejudicado bastante os produtores do setor. A gente, quando fala do setor do agro, o agro fica todo ano batendo o recorde de produção de grãos, mas a gente tem que ver que primeiro, está crescendo 4, 5% ao ano, que não é nada isso, não é nada excepcional. Segundo, o preço está muito abaixo do que períodos recentes. Então, o que a gente está vivendo no agro hoje é uma crise por conta de margens muito estreitas. Tem empresa que consegue muito bem, mas tem empresa que não está conseguindo ir bem, daí o forte crescimento de recuperações judiciais no setor. A SLC Agrícola, como está há mais de 40 anos nesse mercado, ela é extremamente eficiente, ela está passando aí incólume por essa questão de queda de margem e recuperação judicial. Próximo slide. Milho, mesma coisa, bateu lá 6,95, hoje está em 4,45, queda forte, também afetando os produtores. Teve uma recuperação agora entre o final de 2024 e começo de 2025, e isso daí provavelmente vai impactar positivamente o resultado do segundo trimestre da SLC. Próximo slide. Indicadores de mercado e preço. A ação subiu muito pouco em um ano, 7,13, um dividend yield baixo de 2,85, e ela está num EV/EBITDA próximo à média que ela tem, que é de 6,30. Então, digamos que essa é uma ação bem precificada, precisaria melhorar o preço de milho, soja e algodão. Bancos agora, por favor. Primeira coisa, a melhora do Bradesco na margem financeira total, conseguiu crescer junto com o Itaú, e essa diferença de receita na margem financeira total do Itaú e o Bradesco explica bem como o Bradesco ficou para trás, lembrando que em 2022 o Bradesco chegou a ultrapassar o lucro do Itaú, em 2021, desculpe, o lucro do Itaú. E aí depois veio a crise do crédito e ele teve que fazer uma arrumação na casa, liderado pelo Marcelo Noronha. Próximo slide. Banco do Brasil. Banco do Brasil foi o resultado que teve a maior surpresa negativa. Eu marquei aí em vermelho da onde veio a surpresa. Ele teve que reduzir
ele reduziu a margem financeira dele total no primeiro trimestre por conta do aumento na despesa de captação. Próximo slide. Aqui um slide do Banco do Brasil, ele mostra como que ele aumentou a despesa com captação de recursos e ele justifica. Foi a questão do aumento da taxa de juros da Selic. Continuando para o próximo. Custo do crédito, a gente vê aí o custo do crédito insistentemente alto, lembrando que em 2022 os bancos tinham um PDD em torno de 5 bilhões de reais por trimestre, isso daí aumentou na faixa dos 80% num prazo muito rápido. E na última linha, que é muito importante, o percentual do custo trimestral em relação à carteira total dos bancos, e a gente vê aí que o Bradesco ainda tem um catch-up para fazer com o Itaú. Próximo slide. Banco do Brasil, parecido com o Bradesco, e também precisa ter uma melhora. Próximo slide. Agora eu vou mostrar alguns slides do custo de crédito preparado, que está na apresentação do Banco do Brasil. Ele mostra aonde está o problema. Então, a gente vê aí no custo do crédito do primeiro trimestre, basicamente pessoa física e agronegócio, que está fazendo o banco ter um resultado menor. Lembrando que o próximo slide, o resultado do banco caiu de 9,3 bi no quarto trimestre para 7,3. E aqui a gente vê o saldo de PDD mais perda esperada explodiu em 12 meses. Foi de 57 bilhões para 78 bilhões. Próximo slide. E essa explosão veio uma parte da pessoa física, que aumentou 4,7 bi. Próximo slide. O pessoa jurídica aumentou pouco, 3,2. Próximo slide. E no agro, o aumento foi realmente muito alto, 13 bilhões e 300. A gente sabe, o Banco do Brasil é o grande financiador do setor agro, enquanto estava tudo bem e todo mundo pagava em dia, estava lá numa perda pequena. Quando o negócio piorou, porque a gente tem que lembrar, não apenas teve a questão da queda da margem, por causa da queda do preço das commodities, mas também teve a questão do aumento da taxa de juros. E aí o pessoal do agro sentiu. Próximo slide. Aqui mostra onde foi exatamente no agro, foi principalmente nesse programa Pronamp, que é um programa para pequenas e médias empresas do setor de agro, e na carteira do curso agropecuário. Próximo slide. Aqui eu mostro uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo para os clientes, que cotação segue resultado. E aí a gente vê a diferença de lucro do Bradesco e do Itaú, tanto o lucro nominal como o ROI, e a recuperação paulatina que o Bradesco está fazendo, e o mais importante foi, obviamente, o primeiro trimestre, com esse pulo de 12,70 de ROI no quarto TRI para 14,40. Próximo slide. A gente vê aqui a cotação, eu peguei desde o segundo trimestre de 2022, e você vê aí como o mercado
é racional e totalmente baseado em números. O lucro aumenta, a cotação aumenta. O lucro diminui, a cotação diminui. Parece óbvio isso, mas é bom a gente mostrar para todo mundo, principalmente para quem é investidor, pessoa física, que são as pessoas que eu monto todas as apresentações de tese de investimentos, para ele entender que não é governo necessariamente, não é gráfico, não é comprador e vendedor, é resultado. Melhora resultado, melhora cotação. Próximo slide, e eu acho que é o último. Aqui, como que que eu estou vendo o preço justo para os bancos para o fim do ano e qual que é a média dos analistas. Eu peguei na BR Invest, é um número parecido, e aqui tem um resumo das recomendações. Próximo slide. Também, Bradesco, o Itaú e Banco do Brasil. Eu fiz uma revisão, eu tinha R$ 34 no fim do ano, eu mudei para R$ 30, porque o lucro vai ser menor esse ano. Eu acho que terminou, agradeço a todos por terem assistido, peço desculpa para o Haroldo se passou alguns minutos aí. Obrigado, Flávio. Não, estamos tranquilos aqui. Na sequência, vamos passar então para a Marília, introduzindo então essa novidade de comentar um pouco o lado de renda fixa. Afinal, o mercado de capitais não é só ações. Então, vamos incorporar aqui mais alguma coisa. Marília, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Haroldo. Boa tarde a todos. É bom a gente olhar a renda fixa, porque eu gosto de dizer que a renda fixa é a mãe da bolsa, né? Nos movimentos de curto prazo, a renda fixa manda. Ou é madrasto, hein, Marília? É a mãe, é a mãe. Então, eu sempre gosto de dar uma olhada, assim, claro que você não vai escolher uma ação, se você vai comprar ou vender por conta de juro, mas você vai ser impactado, né? Então, é bom a gente sempre dar uma olhada. Eu tenho uns slidezinhos que eu queria mostrar só para ficar visual, né? Boa. Mostrar um pouquinho do comportamento das curvas e o que está precificado nas curvas de juros, né? Quando a gente olha a curva pré de 6 meses atrás, que é essa linha cinza clara, a gente vê que a nossa taxa pré estava bem mais baixa do que está atualmente, né? Atualmente é essa linha preta, e a gente vê que a curva pré estava bem mais baixa. Isso se deu principalmente em dezembro. Em dezembro as taxas de juros subiram para caramba, câmbio subiu para caramba, e recentemente a gente teve uma melhora, uma leve melhora. As taxas de juros de curto prazo continuaram altas, até mais ou menos 2028, por aí a curva não mexeu muito, mas a curva mais longa voltou um pouco. E essa volta se deu basicamente por dois motivos. Primeiro, a gente teve com toda essa questão do Trump, das tarifas, uma expectativa de atividade mais fraca nos Estados Unidos e, consequentemente, o mercado começou a precificar um juro mais baixo por lá. E isso ajudou a nossa curva de juro aqui. Além disso, a gente teve o Banco Central subindo a Selic também, e no dia no dia seguinte do Copom, a curva fletando um pouquinho, com o mercado entendendo o comunicado como um pouco mais rock, né, um pouco mais austero. E também algumas pessoas olhando pesquisas eleitorais, né? Então, começando um pouco a olhar essa parte de pesquisas eleitorais e como que ficariam os próximos governos. Então, isso tudo fez com que o juro longo caísse um pouquinho. Então, saiu daquele nível de 14, né? Que é um nível muito alto de taxa de juro. Você ter uma Selic chegando a 14, 15 já é muita coisa, né? É um juro
claramente restritivo em relação à inflação, em relação à atividade, mas um juro de longo prazo nesse patamar significa que a gente está fazendo muita coisa errada, né? Então, muita incerteza, muito prêmio de risco por conta do fiscal, e esse prêmio de risco caiu um pouquinho na margem, mas ainda bem distante do 13% que a gente estava há 6 meses atrás. Então, uma curva de juro que já melhorou, mas que depois de toda a alta, toda a incerteza que a gente teve em dezembro do ano passado, significou uma Selic subindo muito mais do que o mercado imaginava, né? Então, antes o mercado estava precificando que ela poderia ir até os seus 13, 13,5, e agora o mercado precificando aí alguma chance dela bater os 15. Então, o que sobrou para o mercado de juros foi uma expectativa de taxa de juros muito mais alta. Que apesar dessa melhora, apesar dessa piora em relação às taxas de juros, a gente não viu esse mesmo movimento na Bolsa, né? A gente viu uma melhora grande da Bolsa sem uma melhora semelhante, digamos assim, da renda fixa. A renda fixa ainda ficou com taxas altas, IPCA mais bem alto ainda, só que a Bolsa melhorou bastante. Então, foi um movimento curioso, né? Porque como eu olho bastante renda fixa, geralmente o movimento de renda fixa ele meio que lidera, né, o movimento de equities, e dessa vez não, foi o de equities que liberou, renda fixa ficou parada, e o mercado de ações melhorou bastante, principalmente com fluxo gringo. Então, uma coisa que eu fiquei bem surpresa, né? Interessante esse movimento, e é o que aconteceu. Pode ir para o próximo? Mostrar um pouquinho também da curva de B. A gente viu também o mesmo movimento, né? A curva de B subindo bastante, o juro real, né? Que é essa aí da esquerda, melhorando um pouquinho na margem em relação ao mês anterior, mas bem pior do que estava rodando há 6 meses atrás. Então, o juro de IPCA mais 7,5 ao longo da curva é muito juro real. É um dos maiores juros reais do mundo, como o Álvaro comentou, e um resultado aí de muito prêmio de risco, né? Realmente muito prêmio de risco, e que segura qualquer grande valorização de ações que a gente poderia ver por aqui. O que a gente vê também é que esse nível de taxa de juro a gente encontrava no pior momento de 2015, 2016, né? Que a gente encontrava um título IPCA mais, IPCA mais 7,5. Então, em termos de assimetria da curva de juro, me parece que é difícil a gente ver se o juro subir muito mais, tem que acontecer muita coisa ruim. Em termos de déficit fiscal, o governo parece ter endereçado pelo menos o suficiente para a gente não ter um crescimento muito maior do déficit, né? A gente não vai ver ainda uma volta da dívida PIB para patamares mais baixos, mas o suficiente para a gente não ver um crescimento explosivo, que é o que a gente vislumbrava, por exemplo, até dezembro, mas ainda em patamares muito altos. Então, do ponto de vista de alocação, um investidor alocar num IPCA mais 7,5% é uma excelente alocação. E tradicionalmente, quando você olha o histórico da rentabilidade desse tipo de alocação 2 anos na frente, você nunca viu um histórico negativo de rentabilidade comprando IPCA mais nesses valores, né? Então, realmente, do ponto de vista histórico, a gente está numa das maiores taxas pós-plano real, né, de juro real, é realmente muita taxa. E quando a gente olha a inflação implícita, a gente vê que é o gráfico da direita,
a gente vê também uma inflação implícita girando aí em torno de 5,5%. A inflação implícita caiu um pouquinho também, não caiu muito, mas caiu um pouquinho também. E o que essa inflação implícita indica é uma completa descredibilização da nossa capacidade de jogar a inflação na meta. A gente vê uma inflação implícita rodando em torno de 5,5, 6. A meta de inflação é 3, né? O 3 não está nem no gráfico. Então, claramente, assim, é normal a curva da inflação implícita ter um prêmio em relação à meta. Então, quando a meta era 4,5, era normal você ver uma inflação implícita de 5, e aí a gente media o prêmio em relação à meta. Mas eu arrisco dizer que a gente nunca teve uma inflação implícita tão destoada da meta. É realmente muito alta, com uma descredibilização aí da nossa capacidade de controlar a inflação e, mais do que isso, de perseguir o centro da meta. O que o mercado está precificando é que o Banco Central não está calibrando a Selic para que ela chegue no centro da meta. Então, eles estão trabalhando com uma meta em torno de 4, 4,5%, que aí jogando um prêmio de risco vai para 5,5, 6 de inflação implícita. Então, é muito prêmio em relação à meta de inflação. E pode passar para o próximo. Quando a gente vê o que o mercado precifica na curva de juros, a gente vê um cenário de precificação de maior probabilidade do Banco Central parar de subir a Selic do que continuar subindo. Então, e se subir uma alta marginal, né? Uma alta de 25 bases e depois parar. Ou seja, a gente está com as expectativas desancoradas, muito acima da meta, tanto o relatório Focus quanto a inflação implícita, mas com o mercado precificando que o juro não vai subir muito mais e já precificando probabilidade de início de ciclo de queda das taxas de juros ainda este ano. Então, a gente vê que para novembro e dezembro já tem aí probe de queda da taxa Selic, que segue ao longo de 2026. De novo, com uma inflação desancorada, com uma expectativa tanto Focus quanto mercado completamente desancorada. Então, o que o mercado está falando, em outras palavras, é que a meta é outra, né? Esse Banco Central não vai. A função de reação dele não é mirando uma meta de 3, mas é mirando uma meta entre 4 e 4,5%, que seria o topo, né, da banda aceitável aí do limite do sistema de metas de inflação. Então, é um cenário complicado, né, em termos de taxa de juros, e que, na verdade, quando a gente olha o comunicado do Copom, ele diz, como o Álvaro comentou, que os juros ficariam altos por mais tempo. Então, ou numa situação de desancoragem das expectativas, ou você aumenta a Selic e dá um choque de credibilidade, que custa mais em termos de atividade, né? Então você sobe mais a Selic do que o mercado espera, dá um choque de credibilidade, quebra a espinha dorsal da inflação, como mencionava o Ilan, e aí sim você tem a reancoragem das expectativas e depois você pode fazer um ciclo de queda maior. Essa é uma estratégia, a estratégia, por exemplo, que o Ilan adotou pós 2016. Ou a segunda alternativa, que é a alternativa que o Galípolo escolheu, é você não jogar a Selic tão mais alta assim, mas você ficar com ela estável por mais tempo. Que parece ser a estratégia que ele adotou, pelo menos é o que o comunicado indica, mas o mercado, mesmo assim, acha que é um pouco de conversa, porque ele não vai manter a Selic estável por mais tempo, ele ficaria ansioso por reduzir a Selic, principalmente em ano de eleição. Então, é basicamente isso que a curva de juros está precificando, um pré-fixado bastante alto, com bastante prêmio de risco, mas mesmo em um cenário de desancoragem das expectativas, um ciclo de queda durante o ano eleitoral. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, Marília. Muito bom.
Então, vamos para a parte de perguntas. Eu tenho aqui duas questões, e depois também a gente pode até abrir o microfone para quem quiser fazer, desde que sempre de forma bastante direta, para que a gente possa atender. Mas eu vou começar com uma pergunta aqui de Esley Moreira Meira, o Álvaro. Olhando para o macro, conforme você citou, temos hoje um cenário com a expectativa de que haja a ascensão da China como grande potência mundial, motivada principalmente pela sua industrialização. Mas, por outro lado, os Estados Unidos é ainda centro financeiro mundial, devido à estabilidade do direito de propriedade, o que garante a confiança de um risco menor aos investidores. Sabemos que a atual política do governo americano tende a fragilizar a sensação de baixo risco em seus títulos públicos. China, no entanto, com seu regime comunista, deixa uma sensação de risco muito maior ao direito de propriedade privada. Nesse cenário de dominância econômica chinesa, na sua opinião, para onde se movimentaria o centro financeiro e econômico e qual o risco do dólar deixar de ser realmente a moeda de reserva mundial? Olha só, eu não quis exatamente dizer que o dólar vai perder hegemonia por completo nas negociações de comércio internacional ou na visão dos investidores. O que eu quero dizer é que houve uma quebra de confiança nessa situação toda, né? A democracia americana tá sob ótica, o dólar está sob ótica, o déficit fiscal americano está sob ótica e certamente os investidores no mundo vão procurar outros pozos. Lembrando, por exemplo, que a China tem 3,2 trilhões de reserva em dólar, né? Uma boa parcela desses recursos está aplicada em títulos americanos, né? Portanto, um confronto Estados Unidos-China vai fazer com que o recurso aplicado em dólar nos Estados Unidos tenha uma certa migração para outros mercados, migração para euro, migração para iene, ou até para as negociações, como o Trump ficou irado quando se chegou a comentar, e eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é agora, de você ter uma moeda única de negociação dentro dos BRICS ou de outros acordos que se possa fazer ao longo do mundo. Eu lembro que os asiáticos estão compondo um bloco interessante, né? Liderados pela China, liderados por Vietnã, por Indonésia, Malásia, enfim, que participam de uma negociação comercial. Japão também, Coreia também, que eram coisas impensadas que a gente pudesse ver sentado, por exemplo, Japão, Coreia e China para negociar alguma coisa, e nós temos isso acontecendo. Então, o que eu quis mostrar foi uma tendência a que o dólar vá se esvaziando ao longo do tempo, e não é 1 ano, 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos que ele vai deixar de ser, a menos que aconteça uma coisa muito estranha. Mas, certamente, os Estados Unidos vai perder espaço como paraíso, porto seguro para aplicações financeiras com os treasuries de 10 anos, 30 anos, 2 anos ou 7 anos, vai perder os países fazendo aplicações em outros segmentos. Acho que ninguém tem a capacidade que tem os Estados Unidos de absorver esse volume de recursos, mas os recursos vão começar a fluir para outros segmentos. Eu não sei se eu respondi a pergunta do nosso amigo, mas é por aí, quer dizer, perdendo um pouco, declinando a hegemonia do dólar, declinando a hegemonia dos Estados Unidos no que diz respeito a garantias, no que diz respeito à segurança e um porto seguro, principalmente nas crises. Ok, obrigado, Álvaro. Temos aqui uma pergunta do Carlos Merenda. A curva dos juros caindo, digo, curva longa, alivia o custo de juros das empresas e refinanciamento no médio prazo? Quem vai
responder, se a Marília mesmo, se o Álvaro e o Flávio, enfim, quem quer comentar. Olhando assim o mercado de crédito no Brasil, a gente viu que as emissões elas estão para grandes empresas, né, que acessam o mercado de CRIs, CRAs, debêntures, elas estão saindo com spread muito baixo. Então, grandes empresas estão conseguindo se financiar a uma taxa muito próxima das taxas de emissão do governo. Então, essa queda recente nos juros beneficia, né, quem quiser entrar nessa janela, mas ultimamente não tenho visto grandes emissões. Mas sim, se a taxa de juro longa cai, o custo das empresas melhora sim, tá? Ainda mais agora que você tem um mercado de crédito tão aquecido por conta de juro alto. Agora, o movimento que aconteceu recentemente foi muito pequeno, né? Então, não mudou tanto assim o custo de crédito em D0, mas tem muita empresa, por exemplo, que captou muito lá atrás, que está tendo que rolar a dívida agora, e aí acaba rolando numa taxa de juro bem mais alta, né? Mas com spread de crédito bem apertadinho, o que ajuda. Por exemplo, antes a gente via, na época das lojas americanas, né, da fraude contábil, a gente via empresas AAA emitindo a IPCA mais 7,5 quando o governo emitia a IPCA mais 6. Hoje a gente vê o governo emitindo a IPCA mais 7 e essas empresas AAA emitindo a IPCA mais 7,20, 7,30. Então, do ponto de vista de marcação a mercado, quem comprou lá não perdeu e não ganhou nada, né? Está muito parecido com a taxa que estava rolando há 2 anos atrás. E Marília, dá para a gente dizer que você tem uma migração de recursos para CRIs, CRAs, enfim, coisas do gênero, em detrimento da postura do governo em relação a isso? Ou seja, apesar do governo nunca ter dado calote na dívida interna, né? Mas já deu na externa, mas na interna não dá, e dificilmente algum país dá calote na dívida interna, uma migração, ainda que o spread seja muito pouco relevante no longo prazo, migrando para ir por conta disso? Com certeza, Álvaro, assim, perfeita a sua colocação. A gente viu um crescimento gigante de emissões de isentos, principalmente, né? Então, CRIs, CRAS e debêntures de infraestrutura. E a criação na indústria de milhares de fundos de créditos isentos, sendo inclusive uma própria competição ao financiamento da dívida pública. Né? Então, a taxa de juros está muito alta. Você pode escolher entrar no crédito do governo ou no crédito privado. O mercado como um todo está preferindo ir para o privado, principalmente depois da mudança das regras dos fundos exclusivos, né, que passaram a ser tributados com come-cotas. Então, o investidor que antigamente financiava a dívida pública via fundos exclusivos, agora está pagando imposto de renda e não quer mais. Então, ele vai para crédito privado isento. E aí a gente está com recorde de emissão de CRIs, CRAs, debêntures, LCIs, LCAs, que até estão tentando mudar, né, um pouco as regras para restringir cada vez mais as emissões, sendo uma competição enorme, tanto para o mercado de capitais, né, ações, enfim, fundos multimercado, que sofreram muito resgate, fundos de ações, mas também, por que não, para financiamento da dívida pública, né? Muito bom. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou pedir para vocês serem bastante diretos, então. Antes disso, para a gente não perder o público atual, vamos fazer aquela foto pedida pelo Gustavo. Se todo mundo puder abrir suas câmeras aí por uns segundos, pelo menos, e na sequência, enquanto vocês vão abrindo, eu vou já até colocando uma pergunta aqui, que é para a Carol. Enquanto abre aí, ó, Carol. Cadê? Eu perdi a pergunta. Aqui.
Aqui o José Nazaré Alves Neto está perguntando, em termos de Casa Bahia, teve um aumento no prejuízo, cerca de 56% no primeiro trimestre, 25 contra 24, e o Magazine Luiza lá, uma redução de lucro em torno de 54% no mesmo período. Essas varejistas têm algum nível de melhora? Antes eles falavam que eram prejudicados, entre outros fatores, pela taxa de juros e as importações da China. Esse último mudou o panorama com as taxas feitas em 2024? Então, vamos tirar a foto enquanto a Carol pensa. Todo mundo aí? Gustavo? Deu? Só gente bonita, viu, Álvaro? Deu certo aí? Obrigado, Álvaro, deu certo. Ótimo, pessoal. Vamos lá. Agora pode se esconder de novo. Muito bom. Carol, com você. Bom, vamos lá, respondendo essa questão, né, de Casas Bahia e Magalu, né, depois de um quarto tri que surpreendeu positivamente, né, mas lógico que no quarto trimestre a gente tem muito essa questão, né, das vendas da Black Friday que contribuem bastante. Realmente o primeiro tri foi um trimestre ruim para as duas, né, normalmente já é um trimestre mais fraco para varejo, considerando que eles precisam aumentar mais os estoques, né, pensando aí no segundo trimestre, que é um trimestre que costuma ser um pouquinho mais forte, mas não tem como negar que para o e-commerce, né, a gente viu, passado aquele boom que a gente viu no e-commerce pós-pandemia, ali em 2020, 2021, a gente tem visto um aumento da concorrência, assim, de uma forma esmagadora, que não tem como a gente dizer, não falar que isso tem prejudicado, né? De certa forma, as taxações, né, para essas empresas estrangeiras, né, na compra de produtos importados, né, que vem de fora, por meio dessas plataformas, segurou um pouquinho, né? Acho que realmente a gente viu recentemente alguns números que mostraram que deu uma certa mitigou um pouquinho, né, essa questão de concorrência, mas realmente não resolve, né? A concorrência continua muito pesada, não só pelas chinesas, né, como principalmente se a gente for olhar aí Mercado Livre, que, né, tem um share gigante da participação do mercado de e-commerce no Brasil, a Amazon também crescendo muito, né, Shopee cresceu muito, né, acho que depois de Mercado Livre, Shopee é o segundo market share maior, né, aqui no mercado brasileiro. Então, não tem como falar que essas empresas vão se recuperar rapidamente, né? Fora a questão de juros, não tem como a gente não falar dessa estrutura delas, que é uma estrutura muito tradicional, né? Se a gente olha para essas empresas gringas, elas têm uma estrutura muito enxuta, né? Muito leve, é uma estrutura mais focada em logística, ao passo que Magalu e Casas Bahia chegaram um pouco atrasadas, né? Nessa briga e tentando enxugar um pouco a operação, focar mais na logística, né? Eles têm muitas lojas físicas, né? Isso é uma estrutura relativamente pesada, por mais que eles usem muito como hubs logísticos, né? Então, eles seguem tentando aí se reinventar, né? Mas sem muito fôlego, então tem margens negativas, então, assim, realmente até tem algum sinal, um leve sinal de uma melhora no setor, mas a execução precisa acelerar muito para que essas empresas consigam realmente recuperar espaço de uma forma sustentável. Muito bom. Aliás, eu tinha aqui guardado uma pergunta sobre os chineses, né? Então você já tocou. Muito bom. Vamos tentar responder, para não passar muito aqui, as perguntas que já estão conosco, então. Álvaro, aqui o Zé Nazaré Alves Neto está falando sobre o quadro anterior, você tinha colocado a Selic em 14% em 2025, no final do ano. Acredita na redução da Selic, mesmo com a dificuldade do controle de gasto do governo e a provável queda do decreto que aumentou o IOF? Bem direto, hein, Álvaro? Ô, Nazaré, a próxima reunião pode até trazer uma elevação da taxa de juros, mas eu não creio que vai acontecer. A Selic está em 14,75 e eu acho que, com uma taxa muito restritiva, como a Marília falou, no segundo semestre a gente pode ter alguma redução, daí ter colocado os 14%. Pode chegar ali nos 14,25%, 14%, mas, enfim, eu prevejo que possa ter
e a Marília falou de eleições, possa ter uma queda no segundo semestre da taxa Selic. Muito bom. Marília, o Zé Nazaré está aqui perguntando o seguinte: a taxa de juros e a bolsa, a taxa de juros e a bolsa subiram no primeiro semestre sobre 25. O vetor eleitoral de 26 pode trazer as coisas para a normalidade, onde um sobe e o outro desce. Pois é, né? Eu acho que sim. Mas assim, acho que a parte eleitoral começa a fazer preço lá para abril do ano que vem, a não ser que, enfim, alguma coisa aconteça no meio do caminho, uma coisa mais séria, né? Mas até lá, acho que acabou que o fluxo gringo pegou muito na bolsa e não pegou tanto assim no juro, né? E o juro continuou meio alto enquanto a bolsa performou super bem. Álvaro, você tem algum pitaco aqui? Quer comentar? O pitaco que eu dou é que a Marília está certa, o efeito é Então só tá lá bom. no início do ano que vem. Mas Então, o governo já está trabalhando desde há muito tempo atrás, inclusive. é verdade. Ô, Marília, ainda para você aqui, ó. Primeiro do Rafael Galo está parabenizando todas as apresentações e tal. Maria, parece que títulos atrelados ao IPCA podem ter rendimentos maiores do que aqueles atrelados à Selic nos próximos anos. Ou seja, o IPCA tem maior chance de se prender para cima. Acho que não tanto pelo IPCA surpreender para cima, porque a inflação implícita já está 5,5, 6, né? Então, vamos supor que você pega um IPCA mais 2035. Você tem que imaginar que a inflação média de hoje até 2035 vai ser 6. É difícil isso acontecer com uma meta de inflação de 3. Tem que dar muito errado. Então, não é só o IPCA que tem que subir, mas ele tem que subir, continuar alto e permanecer acima da inflação implícita para você ganhar mais no IPCA mais do que num pré-fixado. O que me faz pensar que, do ponto de vista de alocação, o pré-fixado é melhor do que o IPCA mais se você pensa em marcação a mercado, porque além de tudo vai ter uma descompressão da inflação implícita se você tiver um banco central minimamente crível. Mas os alocadores não estão indo para o pré-fixado pelo risco do cenário pré-eleição acabar degringolando. Então, mais medidas populistas, mais tarifa, mais gastos, principalmente, né? Então, acho que o medo do mercado para ir para o IPCA mais tá bom, o pré num cenário positivo eu ganho e o IPCA mais num cenário positivo eu ganho. Mas no cenário negativo, o IPCA mais já está nas taxas máximas históricas, enquanto o pré poderia subir muito mais. Então, acho que por assimetria, o pessoal prefere o IPCA mais. Mas para ganhar mais no IPCA mais, porque a inflação subiu, acho muito difícil. Muito bom. Para a gente fechar, tem uma pergunta aqui, talvez cada um pode dar a sua visão, que é do Glauber Roberto. Se o petróleo tiver algum trigger geopolítico altista, devemos ver esses juros inclinarem ou no cenário atual seria pouco relevante? Petróleo é sempre relevante, né? Mas não está com cara de que possa dar uma empinada. Então, acho que o quadro de juros acompanhando, acho pouco provável. Não sei o que a Marília acha. Eu acho que é mais relevante para Estados Unidos, né, do que para Brasil em si. Para Estados Unidos pega na veia e aí acaba aumentando bastante o CPI, né? E aí acho que tiraria o ímpeto do Banco Central americano de cair mais o juro por lá. Então acho que poderia acontecer isso e aí acabar impactando a gente por tabela, né? Porque o juro lá iria cair menos. Ok, Mas se tiver petróleo em muita alta, viabiliza novamente a exploração do shale oil, né? É verdade. Tem que lá você subir, tem mas algum não muito, comentário né? sobre isso? O que é, Rodolfo?
Foi para mim? Flávio, É, você tem algum comentário aí do Então, lado eu do petróleo? concordo com o Álvaro que é muito pouco provável que aconteça isso, porque a gente já teve tanto evento geopolítico, quer dizer, que é mais do que dizimar com a faixa de Gaza, o petróleo está aí a 64, talvez indo para 60 dólares, e o grande motivo é a mudança da postura, principalmente da Arábia Saudita e da Rússia, que resolveram aumentar a produção, não só desses dois países, mas de todos os membros do bloco, fazendo com que caia na direção de 60 e tire do mercado não só o pessoal do shale gas, mas quem tem um custo de extração muito alto. Então, eu acho que o viés hoje é muito mais baixista do que altista. E se for pensar em inflação, talvez o Galípolo tenha essa sorte da Petrobras ter que reduzir o preço dos derivados, não só diesel, mas também gasolina e outros, e com isso ter uma ajuda extra da inflação esse ano. Então, eu acho que o risco é muito mais de queda. E aí, se for pensar em ações, dá para entender por que que a Brava não sobe e a Prio subiu. Porque a Brava tem um custo de extração muito mais alto, o custo de extração da Brava é lá na casa dos 18 dólares, enquanto o custo de extração da Prio estava em 7,8 e agora que ela comprou o Campo de Peregrino subiu para quase 10. Então, eu acho que isso é muito mais importante para olhar o que comprar dentro do setor de petróleo e monitorar esse risco. Aliás, as ações de commodities são as que estão perdendo do índice esse ano. Esse ano a gente tem a parte do varejo, de construtoras, também das defensivas, seguradoras, bancos, indo muito bem, e a parte de commodities segurando o índice. Então, tanto é que quando eu olho essa projeção que fazem de 190 mil pontos, 180 mil pontos, eu penso, tá bom, mas tem que combinar com o mercado de commodities, tem que voltar a subir para as ações subirem. É Muito bom, isso. gente. Eu acho que nós acertamos aqui nessa composição, entrando agora com a renda fixa, e a gente vê que os comentários todos se intrincam, afinal, a economia é feita de tudo isso junto e misturado, né? Então, pelas perguntas que nós vimos, eu acho que realmente estamos indo no caminho certo. Queria, antes de encerrar, convidar também a todos aqueles que ainda não acessam o nosso boletim técnico, o PMEC Brasil, entrar no nosso portal, acompanhar as atividades da PMEC Brasil. Tem, então, esse boletim que é feito semanalmente, pode se inscrever, qualquer um pode se inscrever, tá? Não precisa ser associado nada disso. Queria lembrar também que nós fizemos um evento muito relevante ontem, no Rio de Janeiro, né, e que é o Seminário de Transição Energética, e que vai ficar também disponível, logo a gente vai informar, no YouTube da PMEC Brasil, portanto, vocês podem estar acessando e divulgando. Realmente foi um evento só presencial, então, mas é um conteúdo muito relevante de um assunto super importante nesse momento. Queria agradecer muito aqui ao Álvaro, ao Flávio, a Carol, que esteve conosco hoje, quem sabe outras vezes. Carol, seja bem-vinda. A Marília, então, que abrilhantou aí, trazendo esse novo lado aqui para a gente poder complementar. Essas apresentações e o próprio o vídeo vai estar disponível. No caso das apresentações, eu pediria que vocês respondessem depois o e-mail que vai ser enviado para avaliar o evento, e neles vão ter acesso às apresentações. Queria lembrar também que para a educação profissional continuada, esse evento vale 2 créditos,
e é só enviar um e-mail para pmecbrasil@pmecbrasil.com.br, aqueles que necessitarem confirmar esses créditos. Então, ficamos por aqui. Acompanhem as nossas atividades, teremos outros web encontros para frente e também estamos preparando um seminário em que provavelmente vamos incorporar, inclusive, as questões de reforma tributária, que também está totalmente junto e misturado com tudo isso que nós estamos falando aqui. E agradeço, então, a presença de vocês, a participação. Esperamos vocês nos próximos. Obrigado aí, abraço. Outro. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Abraço. Valeu, pessoal.